Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à casa do Senhor por mais esse culto. Coloquemos em pé para a oração de adoração. Deus Todo-Poderoso, rico em poder, sabedoria e amor, nós te louvamos pela criação e preservação de todas as coisas e pela revelação do teu amor em nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo teu Espírito, ajuda-nos a cultuar-te em espírito e em verdade. Por Jesus Cristo. Amém. Amém. Cantemos ao que está sentado ao trono, Provérbios 4 e 7. Os irmãos podem se sentar. Chamada a confissão de pecados. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse é tal não é dele. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Curvemos as nossas cabeças em alguns instantes de oração silenciosa, confessemos a Deus os nossos pecados. Declaração de perdão. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Louvado seja Deus, que nos ama e perdoa por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Em resposta ao perdão recebido de Deus, convido a congregação a se colocar em pé e juntos entoaremos o canto 133, Maravilhosa Graça. Ela que nasce
Os irmãos podem sentar-se. Com alegria que, neste momento, nós recebemos as nossas crianças e, imitando o ato de Jesus Cristo, nós queremos acolhê-las e orar juntamente com elas. Então, convido as crianças que vêm à frente, nós vamos interceder ao Senhor pela vida das nossas crianças. Nós temos uma musiquinha assim que você deve conhecer, chama Bênção Infantil, é bem fácil. Daí a congregação poderia aprender. Ótimo. A letra é assim: Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te dê a paz, Deus te dê a paz. É bem simples. Vamos orar. Pai querido, é com alegria que nesta hora nós acolhemos estes pequeninos que hoje estão, Senhor, aqui na tua casa. E rogamos ao Pai, assim como a letra do canto que acabamos de entoar, rogamos pelas tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida destas crianças. Que o Senhor cuide de cada uma delas. Que o Senhor dê o devido crescimento, que cresçam em inteligência e força, e que se alegrem, ó Pai, nos teus caminhos, que sejam também, Senhor, hoje e no futuro, anunciadores do teu reino. Que, assim como o Senhor nos tem chamado para ser semeadores da tua palavra, essas crianças também, no seu tempo e conforme a tua vontade, aonde quer que elas estejam, aonde quer que o Senhor levá-las no futuro, que elas também sejam, Senhor, anunciadoras do teu reino, semeadoras da tua palavra, e que assim, Senhor, como corpo de Cristo, como igreja de Jesus Cristo aqui na terra, possamos cumprir a missão que o Senhor tem dedicado a nós. Quanto a nós, Senhor, adultos, que o Senhor nos dê a devida sabedoria para ensinar essas crianças no caminho. Nós que somos pais, avós, professores, educadores, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para ensinar não apenas com palavras, mas com atos e com exemplos. Que assim seja, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos acompanhar ali.
uma oração por iluminação. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos graças por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, mas pelo mais muito a ti, Pai. Fica, Pai, com cada um de nós, especialmente, Pai, com o Marcelo, para a sua palavra. Fica, Pai, com os nossos corações, as nossas mentes acalmadas, para que possamos ouvir atentamente a tua palavra. Cuida daqueles que não puderam vir, cuida daqueles que estão em viagem com suas famílias, que eles possam estar aproveitando, com descanso e retornar com a segurança também. É o que nós pedimos em nome do Filho amado. Amém. Vamos fazer um canto, Tua Palavra na Vida, a primeira estrofe. Canto 106. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Jurei com firmeza no juramento de guardar os teus eternos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos teus lábios e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios trazem ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclina o coração a guardar os teus decretos, para sempre até o fim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Palavras do Senhor. Cantemos a segunda estrofe do Cântico 106. Leitura do Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao 9, e em seguida do 18 ao 23. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 1 ao 9, e depois do 18 ao 23. Para a leitura do Evangelho, eu convido os irmãos a se colocarem no meio. Naquele dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas
lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o solo, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, o verso 18 ao 23. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra de Deus e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Palavra da salvação. Você mais pode sentar-se. O Evangelho de hoje traz como tema os desafios e os riscos que encontramos ao pregar a palavra de Deus. Nós, no texto lido, Mateus nos informa que Jesus, no seu trabalho missionário, no seu trabalho do dia a dia, mais uma vez se encontra anunciando o reino de Deus. Talvez o tema mais importante nas pregações de Jesus. O tema do reino de Deus, a sua importância e quando nós precisamos estar atentos à mensagem do reino. E ao falar sobre o reino, Jesus contou a parábola do semeador. Segundo ele, o seu
Jesus, ao discursar sobre esse tema, ele o faz a uma grande multidão à beira-mar. Diz o texto que ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando as suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus e falou através de parábolas. Na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam as suas palavras. A figura do semeador, o tema da semeadura, o trabalho de semear eram comum naquele momento. A figura do semeador que saiu a semear era realmente uma figura muito familiar a cada um daqueles ouvintes. E o semeador semeava e as sementes com a própria mão. E ao fazer este trabalho, ao fazer este serviço, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelo caminho. E muitas que eram lançadas no campo, no caminho que cortava o campo, muitas sementes se perdiam, pois as trilhas não eram alcançadas pelo arado. Os agricultores utilizavam-nas para percorrer a plantação. O solo desses caminhos era um solo duro e as sementes não penetravam nesse solo. Por isso, facilmente, essas sementes perdidas que ficavam nesses solos duros serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina naquele momento histórico. Havia naquela região solo rochoso que acabava ficando muito próximo dos terrenos de cultivo. E as sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabavam se definhando no solo. Vemos aqui que há uma clara indicação do significado de 3 elementos desta parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação de Deus, uma representação da palavra do reino que era anunciada por Jesus. Segundo, o semeador é a figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o reino de Deus. O solo citado na parábola é cada qual com as suas particularidades, é uma indicação do coração humano. E as lições que podemos extrair dessa parábola, que tem uma característica muito importante, o próprio Jesus Cristo fez questão de ele mesmo explicar a parábola para que não haja uma má interpretação. E as lições que podemos extrair daqui são as seguintes: que essa parábola nos traz lições importantes derivadas de seu significado principal. E
queremos destacar 3 destes significados, 3 lições. Em primeiro lugar, a parábola ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, recebe as boas novas para a salvação. Algumas pessoas possuem um coração insensível, que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem sobre a mensagem anunciada e recebida. Outras possuem um coração impulsivo, que no calor da emoção acaba recebendo, porém superficialmente, essa mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam às suas antiga vida de pecado. Outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas desta vida, ludibriadas com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar, a palavra de Deus. E finalmente, existem aquelas que possuem um coração bem preparado, um terreno cuidado, um terreno arado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Consequentemente, podemos dizer também que é inegável que essa parábola destaque, entre outras coisas, a responsabilidade humana. A responsabilidade pelo cuidado, pela germinação da semente que é colocada na condição de solo. E aí eu volto um pouquinho antes para falar sobre aquele que recebe a palavra com emoção. E hoje nós vivemos num tempo em que os pregadores, as igrejas, preocupam-se muito para atrair novos membros com o emocional, apenas com a questão emocional, com os sermões apelativos que fazem as pessoas chorar, mas se esquecem, num segundo momento, de cuidar desses corações. E o que é cuidar desses corações? É preparar esse terreno com a palavra de Deus, com uma alimentação espiritual, com uma pregação bem feita, com uma aula bem trabalhada. Infelizmente, as nossas escolas dominicais estão sumindo das igrejas. E o que encontramos, o que é uma característica do mundo contemporâneo, são apenas os cultos aonde tem muito louvor, muita adoração. O que eu não digo que é ruim, também gosto. Onde ouvimos e cantamos músicas que falam aos nossos corações, mexem com a gente, nos emociona, mas que é apenas isso. E a igreja, no
moderno tem esquecido do discipulado, tem esquecido do cuidado, tem esquecido da alimentação na palavra. E precisamos entender que os cristãos, os novos convertidos, os que estão na igreja há um bom tempo, eles precisam sempre estar sendo alimentados com a palavra. Porque é assim que nós preparamos o solo para que essa semente dê muitos frutos. Na Bíblia Sagrada, e isso é uma marca do protestantismo de tradição calvinista, nós ouvimos e valorizamos a doutrina da soberania de Deus. Nós acreditamos nisso, nós pregamos nisso. Deus é soberano. A soberania de Deus, porém, jamais é vista como um problema à responsabilidade humana. Cremos na soberania de Deus. Cremos que quem convence é de fato o Espírito Santo. E que Ele opera quando quer, no momento que quer, fazendo assim a vontade de Deus. Porém, a doutrina da soberania de Deus não pode ser um problema à nossa responsabilidade. Temos também a nossa responsabilidade no anúncio do Evangelho e no cuidado. Na verdade, a parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade. Enquanto a responsabilidade humana é enfatizada na forma em que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho, a soberania de Deus é enfatizada na verdade de que o bom solo que recebe apropriadamente a semente é aquele que primeiro foi preparado. O coração que recebe eficazmente a semente do Evangelho não é comparado a um solo duro dos caminhos que cortavam os campos naquela região. Ele também não é comparado a um solo rochoso. Também não é comparado a um solo infestado de raízes espinhosas. O coração, cujo Evangelho cria raízes, é comparado ao bom solo. Obviamente, o bom solo de uma plantação é aquele devidamente arado e tratado para receber essa semente. Nesse ponto, é possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo na vida de cada indivíduo. É Ele quem prepara e regenera o coração do homem, tornando boa terra para a semente do Evangelho. É Ele que aplica a obra redentora de Jesus Cristo. Mas também há a nossa responsabilidade. Somos chamados para, a exemplo de Jesus Cristo, semear, lançar a semente. O Espírito Santo, fazendo a sua obra, mostrando e marcando a soberania de Deus, Ele prepara o terreno. E nós devemos ter a responsabilidade de sair a semear e cuidar
daquela semente que foi semeada, para que ela tenha o devido crescimento. Crescimento que veio numa vida de dedicação a Deus, que isso é possível mediante a palavra. Nós cuidamos também desses frutos com a palavra. E em terceiro lugar, finalmente, a parábola do semeador mostra que a frutificação é marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. Pois, numa outra parábola, usando uma outra parábola, em um outro momento, ele usa a metáfora da videira e dos ramos, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E vocês são os ramos. Não há árvore boa que dê maus frutos. E não há árvores ruins que dê frutos bons. Pois os galhos ruins, eles são cortados e lançados ao fogo. Diz Jesus: vocês estão em mim e eu estou no Pai. E se permanecermos em Cristo e no Pai, certamente produziremos o bom fruto, que dará o crescimento segundo nos informa Jesus. Todavia, o grau de frutificação ele não é igual para todos. Uns produzem 100%, outros 60% e outros 30%. Mas estamos firmes em Jesus. Fazemos parte da figueira, se somos ramos da figueira, da videira, daremos o fruto necessário, o fruto do Espírito Santo, o fruto que Deus quer que demos. Que nós, como igreja e corpo de Cristo aqui na terra, possamos, assim como nos exorta Jesus, ter ouvidos para ouvir e responder positivamente ao ensino que Ele nos deixou. Que Deus nos abençoe. Amém.
Passamos para o momento de intercessão. De costume, se algum irmão ou irmã quiser compartilhar alguma aflição, que a minha nora perdeu o pai dela. Foi aquele que está uma família da minha idade, que enterrou ontem. Pela mãe da Silvia, né? Sua sogra. umas 3 semanas não veio com tratamento. Fez isso comigo. Também pedi, eu coloquei no grupo ontem, a dona Selva, ela recebe cesta básica da igreja e ela mandou um recadinho aí pedindo para que a igreja orasse por ela, que ela teve um infarto, está com problema no coração. Então, vamos nos lembrar da dona Selva. No céu também. Eu e o Wilson também, para que ele possa curar o problema da perna dele, já está no 6º antibiótico e outros virão tomar 21 dias por 3 meses. Estou um pouco cansado já. Desde fevereiro que ele tem isso. Eu vou convidar os irmãos para que ponham as cabeças em alguns instantes de oração silenciosa. Deus de misericórdia e cura, tu que ouves os clamores dos necessitados, recebe essas petições do teu povo, para que todos os que estão atribulados possam conhecer paz, consolo e coragem. Nos lembramos, ó Pai, dos irmãos que estão enfermos, o Wilson, a Michelle, que passou por cirurgia, e todos os outros que foram citados, ó Pai, tu conheces a necessidade de cada um deles, ó Pai. Ser com eles, ajuda-os nas suas recuperações, para que eles possam se estabelecer o mais rápido possível, assim como é a tua vontade. Também nos lembramos das famílias enlutadas, que tu possas, ó Pai, estar com eles nesse momento de dor, de dificuldade, para que eles possam superar. E também, ó Pai, acreditando no seu amor, que eles possam continuar a vida, Pai. Fica com cada um de nós. É o que nós pedimos em nome do teu Filho amado. Amém. Vamos passar agora para o ofertório. Vamos cantar o cântico 54, a primeira e segunda estrofes. Os irmãos podem ficar em pé. Adeus,
Esta é a mesa do Senhor. O Senhor Jesus convida todos aqueles que creem no seu nome para participar deste banquete que Ele mesmo preparou para nós. Façamos a oração de Cristo. Deus onipotente e Pai misericordioso, nós te damos graças porque a tua infinita misericórdia nos deste o unigênito Filho, para que nosso mediador, sacrifício suficiente por nossos pecados e nosso sustento espiritual. Louvamos o teu santo nome, porque nos dás uma viva fé pela qual somos feitos participantes dos teus benefícios, e também porque, por tua graça, teu Filho Jesus Cristo instituiu e ordenou o sacramento da ceia, para reafirmar a nossa fé e confortar-nos na esperança da glória eterna. Concede, nosso Deus e Salvador, que pela obra de teu divino Espírito, o sacramento que estamos celebrando em memória de nosso Senhor, concorra para fortalecer a nossa fé no Salvador e a nossa íntima comunhão com Ele. E a Ti, ó Espírito Santo, sejam dados toda a honra, glória e poder, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Trago as palavras do apóstolo Paulo, que disse: o que recebi do Senhor é o que hoje vos trago. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo partido o pão, ofereceu aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo, que é partido por vós. Comei todos, fazer isto em memória de mim. De igual modo, o Senhor Jesus tomou do vinho e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei todos, fazer isto em memória de mim. Nós vamos participar do pão e do vinho enquanto cantamos o hino indicado. Eis-me aqui, Senhor. Jesus.
Tomai e comei, disse Jesus. Este é meu corpo, que é dado por vós. Tomai e bebei, disse Jesus. Este é o meu sangue, que é derramado. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de, junto com nossos irmãos, poder comer do pão, beber do vinho e reafirmar a aliança e o compromisso que temos contigo e renovar a esperança de um dia, na glória, podermos ver face a face o rosto do nosso Senhor, onde não haverá mais choros, não haverá mais discussão, não haverá mais tristeza, porque a glória do Senhor nos iluminará por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, por essa paz que experimentamos e que essa paz seja uma constante em nossa vida, uma paz que o mundo não compreende, Senhor, pois ela vem de Ti. Obrigado. Por Cristo e em nome de Cristo nós oramos. Amém. Cumprimentar, saudar os nossos irmãos com a paz. Vamos, na paz de Cristo, sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho. Sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Cantemos, caminhemos pela luz de Deus. Cantaremos 499. Caminhemos pela luz de Deus.
O amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, o ensino e o poder do Espírito Santo seja conosco, hoje e sempre. Amém. Apenas alguns avisos. Primeiro, na verdade, quero agradecer a presença do nosso presbítero José Cristiano. Né? Estamos felizes com a sua visita, esperamos que tenha se sentido bem com a gente e vontade de contar outras vezes também. Em nome de você, quero agradecer mais uma vez ao reverendo Marcelo, que mais uma vez atendeu o nosso convite e esteve aqui com a gente. É sempre para a gente um prazer muito grande tê-lo aqui e a gente deseja que Deus continue abençoando os seus ministérios aqui em Bom, no domingo que vem nós temos, na verdade, quem vai estar conosco é o seminarista Wagner Reis, que vai estar trazendo a palavra para a gente. Temos os aniversariantes da semana, uma semana muito especial essa, na verdade. A gente tem o aniversário amanhã do nosso irmão Antônio Oliveira e meu, e o aviso da escola da passada para fazer só propaganda da escola dominical domingo que vem. Nós vamos ter uma aula diferente, vai ser uma aula, vai ser dada pelo diácono Guilherme, e o Guilherme vai falar sobre a viagem dele a Israel. Então, ele vai trazer fotos, vai trazer vídeos e vai mostrar e falar um pouquinho para os irmãos com base na Bíblia, dos lugares por onde ele passou, das experiências que ele teve lá na Terra Santa. Então, acho que vai ser uma aula bem gostosa, vai ser uma aula para a gente matar algumas curiosidades, né, sobre Israel. É uma viagem que impactou bastante a vida do Guilherme, né, ele foi bastante alcançado por essa oportunidade de ir até Jerusalém, andar por todo Israel, passar pelos caminhos onde Jesus passou. Então, como nós estamos em ritmo de férias ainda, então vai ser uma aula bem diferente, bem gostosa. Todos os irmãos estão convidados. Quem sabe os irmãos se animem também a ir a Israel, a conhecer, a fazer essa viagem, né? Então, todos os irmãos estão convidados para virem até o próximo domingo para acompanhar essa aula do Guilherme. Acho que o presbítero Fábio quer falar uma coisinha também. Então, pessoal, só uma coisa. Aquela folha que eu distribuí na aula passada, eu vou estar lá fora agora pegando a folha preenchida, tá? Quem não trouxe vai ter nota negativa e vai ter que se explicar para Deus lá, tá bom? Cadê a gente? Boa semana.